Oi, pessoal. É passar um macete básico da regra da crase, que é a dúvida de muitos, né? Então, essa é a regra geral, que é um macete, né? Que é o básico que eu creio que irá solucionar bastante os problemas de dúvidas quanto à crase, tá? Mas a crase é um assunto detalhado, que tem muitos conceitos, mas com essa regra geral, ela abrange já bastante, né? Só seguindo o macete, a gente já consegue abranger bastante a regra que engloba toda a crase. É claro que vai haver conceitos e alguns detalhes, né? Mas não é a regra toda, tá? Estou apenas passando o macete, que é o básico da regra geral, tá? Então vamos lá. A crase, ela nada mais é do que a contração da preposição a com o artigo definido feminino a, né? Porque o artigo definido feminino, ele introduz um substantivo no feminino, né? Eu não vou dizer o casa, o mulher, o menina, né? Eu digo a casa, a mulher, a menina, né? Então, quando a frase, a construção da frase, ela pede a preposição a, vamos dizer que a preposição a trata-se de remetência, tá? Vamos dizer assim, algo que está sendo direcionado a algo, né? Então, quando a frase, a construção, ela puxa essa preposição a, então nós unimos o a preposição com o artigo definido, né? Feminino. Então, quando nós fazemos essa contração, que é, vamos dizer união também, tá? Que é essa união de dois as, a preposição e o a artigo definido feminino, então nós temos o a craseado. A mais a é igual ao a craseado, tá? Então, qual é o macete? O macete é sempre que houver dúvida se o ar vai ser craseado ou não, a gente joga para o masculino. Masculino que é a preposição mais o artigo definido do masculino que introduz um substantivo no masculino. Porque eu não vou dizer também a carro, eu não vou dizer a menino, a homem, eu vou dizer o quê? O carro, o menino, o homem, né? Então, a mais o é igual ao, entendeu? Só que fica o ao. No a craseado, nós não vamos fazer isso aqui, ó, de colocar o a, preposição, e o artigo junto. Não, a gente põe apenas um a e coloca o sinal grave, sinalizando que ali houve a contração de dois as, que é o a preposição com o artigo definido feminino, entendeu? Então, quando houver dúvida, a gente joga para o masculino, tá? Então vamos lá, vamos ver aqui nos exemplos como que isso funciona. Ih, deixa eu apagar aqui, porque é que eu tinha feito uma outra gravação, mas algo deu errado e eu precisei desfazer a outra gravação. Só que aí eu esqueci, deixei ali, mas tudo bem, né? A gente vai passar por aqui novamente, né? Então novamente nós iremos fazer, né? Para que nós venhamos entender, tá? Então vamos lá, seguindo aqui os exemplos, né? Fui ao mercado, né? Então vamos lá. Fui, eu tenho o a preposição mais o artigo definido masculino, né, que introduz o substantivo masculino, porque eu não vou dizer a mercado, eu vou dizer o mercado, porque mercado é um substantivo masculino, então eu uso o artigo definido masculino o. Só que antes dessa construção, né, de o mercado, vem a preposição a, porque essa frase ela puxa a preposição a. Então, eu vou dizer o quê? Fui a mais o, que é igual a ao mercado, né? No feminino segue a mesma linha de raciocínio, né? Fui à festa. Agora eu tenho a contração, aqui eu tive a união de a mais o, que é igual a ao, que nós chamamos de combinação. Aqui nós temos a contração de a mais a, né, que é igual a craseado, nós chamamos de contração. Então, eu tenho o a preposição mais o a. Por quê? Porque festa é um substantivo feminino, né? Eu também não vou dizer o festa, eu digo a festa. Só que antes desse a festa vem o a preposição. Então eu somo a mais a, que é igual ao a craseado, porque
eu não vou fazer isso aqui, ó, entendeu? Eu vou colocar apenas um A e colocar o acento grave, sinalizando de que ali houve a contração de dois As. Então, a gente baseia-se, né, pelo masculino. Fui à festa. É com crase ou sem crase? Vamos jogar no masculino. Se no masculino for ao, então é com crase. Eu digo o quê? Fui ao mercado ou eu digo fui ao mercado? Eu digo fui ao mercado. Se no masculino é ao, no feminino é o acraseado. Então, o macete da regra geral é sempre substituir pelo substantivo masculino. Se a construção da frase com o substantivo masculino for ao, no feminino será o acraseado. Entendeu? Então, vamos lá fazer esses exercícios aqui para que nós venhamos entender com mais clareza, né? Comi a pizza, né? Esse A, ele é com crase ou sem crase? Com acento grave ou sem acento grave? Vamos jogar no masculino para ver como é que ficaria? Comi o bolo. Eu digo o quê? Comi ao bolo ou eu digo comi o bolo? É comi o bolo, né? Se é o bolo apenas o o, que é unicamente o artigo definido masculino que introduz o substantivo masculino bolo, porque eu digo o bolo e não a bolo, então comi o bolo. Então, no feminino é o A sem crase, porque se no masculino é apenas o bolo e não ao bolo, então no feminino é a pizza e não acraseado pizza. Então é comi o bolo apenas o O, assim como é comi a pizza apenas o A, sem crase, tá? Então o macete é sempre esse, a gente joga no masculino, se for ao, no feminino será acraseado, tá? E nesse último exemplo com essas duas frases, mesma coisa, oportunidade à mulher. Esse a mulher é com crase ou sem crase? Esse A tem acento grave ou não? Vamos jogar no masculino? Eu digo o quê? Oportunidade o adolescente ou eu digo oportunidade ao adolescente? Eu digo oportunidade ao adolescente, né? Então, se no masculino é ao, então no feminino é acraseado. Então eu digo oportunidade à mulher, porque tanto antes do artigo masculino, né, definido o, como antes do artigo definido feminino a, vem a preposição a. No caso do masculino, nós fazemos a combinação ao. No caso do feminino, nós fazemos a contração a mais a, que é igual a craseado. Então a gente joga para o masculino. Podemos até colocar um outro substantivo, né, no masculino apenas para ver se encaixar o ao. Se caso encaixar o ao, quando trocarmos para o substantivo no masculino, lá no feminino será o acraseado. Se é oportunidade ao adolescente, então oportunidade à mulher é com crase. Se é comi o bolo sem ao, sem a combinação ao, então comi a pizza é sem a contração de dois as, que é o acraseado, é o A puro sem crase. Então comi a pizza sem crase, comi o bolo. Oportunidade à mulher com crase, oportunidade ao adolescente. Se é ao, então aqui o a mulher é com crase, tá? É isso. Obrigado e até o nosso próximo vídeo. Isso aqui é só uma regra básica, tá? Só um macetezinho, há outros conceitos, né? E sempre que eu puder vou botando alguma coisa falando do assunto da crase, tá? E até a nossa próxima aula, se houver e se Deus permitir. Valeu!